Olá, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas ao Informar Direito. Eu sou Paulo Thiago, professor, pesquisador, advogado e também youtuber, e vou repercutir com vocês hoje uma inovação legislativa, né? A lei que foi publicada recentemente e que já vem com o nome, né? A chamada Lei Mari Ferrer, né? Ou Mariana Ferrer, que, como nós vamos trabalhar com vocês agora, é uma lei que vem já a partir de um caso, né? Que foi tema de muita discussão. Vocês devem lembrar que foi uma matéria que repercutiu muito, né? Uma escolha do ponto de vista ético, tanto quanto questionável, até mesmo dentro da perspectiva jornalística, quando uma reportagem anunciou que uma pessoa havia sido absolvida com base em uma alegação de que não existia o estupro culposo, que de fato não existe, e que foi justamente a menção a essa expressão que causou toda uma grande discussão, né? E ainda que tenha sido alegado, né, pela equipe de jornalismo que tal recurso foi utilizado para obter engajamento e assim chamar a atenção da população para a situação da vítima, o que de fato ocorreu foi o oposto, né? A vítima ficou em terceiro, quarto, quinto plano, porque de fato o termo estupro culposo ele acabou mobilizando mais atenções do que o fato em si. E, em apertada síntese, dentro do que foi publicado, né, depois nós tivemos acesso à íntegra, né, da audiência de instrução de oitiva da suposta vítima do fato. Eu utilizo o termo suposta vítima, obviamente porque eu não tenho conhecimento dos autos. Não custa lembrar que se trata de um processo, como todos os processos que discorram, né, que apurem a prática de crimes contra a dignidade sexual, esses processos devem, por força de lei, correr em segredo de justiça, então eu não tenho conhecimento dos autos, e é por isso que eu tenho esse cuidado com a terminologia. Mas em relação àquilo que foi publicado, e no caso a audiência, nós tivemos uma situação em que houve uma atuação, na minha leitura, exagerada, grosseira e antiética por parte da, da defesa, né, do acusado, em face de uma vítima ali muito mal representada, seja pela defesa que estava ali no caso, pelo seu defensor, que era o assistente, o representante dela, né, enquanto assistente de acusação, e também diante de integrantes do Ministério Público e da magistratura absolutamente coniventes e acovardados com aquela verborragia, com aquela atuação assintosa e agressiva. E convenhamos, provavelmente desnecessária, em se tratando de que você poderia trabalhar uma defesa com base nas provas dos autos, sem toda aquela agressividade. Então, com base naquelas imagens, né, chocantes, inclusive, em que você vê uma pessoa ali aos prantos, né, provavelmente uma pessoa, quem tem um mínimo de conhecimento dessa área, e também que busca um diálogo, né, com outras ciências, sabe que pessoas que passaram por traumas, ou então que acham, que entendem que passaram por traumas, elas estão num momento psicológico mais debilitado, né, mais frágil. Então, são pessoas que precisam de um acompanhamento especial, e aí você vê justamente um massacre ali em plena audiência. A lei vem, é a Lei 14.245, de 22 de novembro de 2021, a lei mesma nominada como Lei Mariana Ferrer, ela altera o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, só que apenas no aspecto referente à parte criminal, já que vai só lá na a Lei 9099, para quem não sabe, ela é dividida em duas partes, uma civil e outra criminal. A partir de um determinado artigo, ela inicia a sua parte criminal. E a alteração aqui vai ser promovida, como nós vamos mostrar, apenas na parte criminal. Mas se você está aqui me acompanhando, deixe o seu like. A cada like, o YouTube vai perceber que os vídeos que nós estamos publicando aqui no canal são relevantes e vai dar mais, obviamente, engajamento também. Da mesma forma, compartilhe com as pessoas do seu ciclo e, enfim, da sua
da sua confiança, colegas de curso, pessoas interessadas no assunto, modo geral, façam o possível para dar essa força para a gente, tá? Então tá aqui, eu vou comentar a lei com vocês. O artigo 1º, ela já mostra o objeto da lei, né, que é justamente promover alterações nessas legislações que eu mencionei. Hoje você tem um Código Penal, um Código de Processo Penal que são verdadeiros diplomas retalhados, cheios de alterações episódicas, mas que seguem mantendo ainda uma estrutura autoritária muito forte, uma essência autoritária muito forte. E também a Lei 9099 de 95, que regulamenta o funcionamento dos juizados especiais no âmbito dos estados, né? A primeira alteração, ela se dá no Código Penal, né, justamente no crime referente ao artigo 344. Eu coloquei aqui o dispositivo do Código Penal e também a parte que foi acrescida, né? Segundo o caput do artigo 344, usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial, administrativo ou em juízo arbitral, reclusão de 1 a 4 anos e multa além da pena correspondente à violência. E aí foi inserido um parágrafo único a esse dispositivo. A pena será aumentada de 1/3 até metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual. Então, se no decorrer dessa atuação, né, em juízo, você observar o uso dessa violência, dessa grave ameaça contra contra a pessoa que esteja, né, que tenha sido vítima, ou então está, digamos assim, num processo de acusação contra alguém sobre um crime contra a dignidade sexual, nós vamos ter a incidência dessa causa de aumento de pena quando esse fato for devidamente demonstrado, tá? Então, é uma circunstância, né, uma causa de aumento de pena específica para esse tipo penal e que vai ser levada em consideração na terceira fase da dosimetria, ou seja, do cálculo da pena pelo magistrado ou pela magistrada. Já em relação ao Código de Processo Penal, nós vamos ter mudanças aqui no que diz respeito ao funcionamento da audiência em juízo voltada à oitiva da vítima. Então, seja em relação ao procedimento comum ordinário e também servindo para o procedimento comum sumário, quanto no que toca ao procedimento do tribunal do júri. Então, percebam que nós vamos ter alterações aqui no artigo 400-A, que foi o dispositivo criado, e também a criação do dispositivo 474-A, que vai funcionar na fase de julgamento em plenário perante o tribunal do júri. Ambos os dispositivos têm praticamente a mesma redação e a mesma finalidade. E acredito que o professor Auri, ele fala com muita correção quando ele questiona que, por exemplo, tais dispositivos são muito abertos. Ou seja, nós vamos ler aqui e vamos perceber que há poucos critérios objetivos para que nós possamos realmente identificar eventuais ofensas à legalidade e que venham, por exemplo, a marcar esse depoimento aquele como contrário à lei. Tá? Vejam só, aqui em relação ao procedimento comum ordinário, também servindo para o procedimento comum sumário. Na audiência de instrução e julgamento, e em especial nas que apurem crimes contra a dignidade sexual, então percebam que aqui ainda segue o foco, né, da alteração legislativa, e é por isso que ele leva o nome da própria Mariana. Todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto neste artigo. Vedadas. Primeiro, a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos e a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. Você percebe que aqui nós temos um dispositivo que ele é muito amplo. Então, alguns temas podem ser mais sensíveis à pessoa A ou à pessoa B. O que é que exatamente vai ser ofensivo à dignidade de todos? Será que existe algo que seja nisso? Vou tentar trazer um exemplo. Por exemplo, você fazer questionamento sobre a roupa da vítima, tá? Como se
a forma com que a pessoa se veste seja ou devesse ser preponderante para que ela sofresse um determinado ato abusivo. Ou então, por exemplo, você querer questionar uma certa... Você querer levar um debate moralista no sentido de dizer, você estava se oferecendo, né? Você se insinua para as pessoas porque você já tem uma vida pregressa, sexualmente falando, nesse sentido ou no outro. São, obviamente, colocações que não têm e não agregam nada para aquele debate. Mas em outras questões, vocês vão perceber também que determinados temas são fundamentais para a apuração de tais fatos. E que quando nós estamos diante de crimes dessa natureza, você sim vai tocar em assuntos sensíveis. Então, o ponto aí é que nós não temos critérios objetivos para elucidar melhor essas expressões. E outra coisa, voltando à temática aqui referente ao caso que foi talvez o grande, que foi não, que é o principal responsável pela aprovação dessa lei. E quando integrantes do sistema judiciário, né, no caso juiz ou a juíza, forem coniventes com tais violações. Tá? Porque aqui você percebe que é criado mais um instrumento de controle da audiência, né, por parte do judiciário. E se o próprio judiciário for conivente e, portanto, né, corresponsável por essas violações. Então, faltou aí também, né, talvez até mais a crescer algum tipo de instrumento de impugnação, também vai ser objeto aí de debates também sobre isso, porque em muitos casos, como o exemplo paradigma, você tem ali toda uma junção de forças, seja por quem agiu de forma direta, seja por quem se acovardou também naquela cena grotesca, né? Aqui você tem o 474A do procedimento do Tribunal do Júri, que traz praticamente o mesmo tipo de redação, só que dessa feita vai ser observado na fase de plenário, né? Só para quem não sabe, o procedimento do júri se divide em dois momentos, ou duas fases, ou duas etapas. Uma primeira etapa que ocorre perante o Poder Judiciário de carreira, né, o integrante do Judiciário de carreira, e quando há o pronunciamento, né, da pessoa acusada, aí você vai iniciar os trabalhos para aquela etapa que nós geralmente romantizamos muito, que é a etapa de plenário. Tá? Então, o 474A vai ser observado na fase de plenário, enquanto que o 400A deve ser observado na fase pré-plenário, tá? A fase que antecede a fase de plenário em relação ao Tribunal de Júri. Significa dizer que tanto o 400A quanto o 47A serão observados no procedimento do júri como um todo. Já em relação à Lei 9099, novamente a Lei dos Juizados, você tem aqui, conforme o artigo 81, aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o juiz receberá ou não a denúncia ou queixa. Havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença. Em se tratando de juizado, talvez a gente possa até falar sobre isso no momento futuro. Raramente você vai ter situações em que essa fase judicial, essa fase processual, ela venha acontecer, que geralmente você tem a incidência de institutos despenalizadores, né, que antecedem a fase processual, melhor falando, né, a fase judicial, melhor dizendo. Então, você pode ter aí uma composição civil dos danos, uma transação penal e a própria suspensão condicional do processo, que são institutos que servem justamente para que a pessoa ela não seja submetida a uma pena privativa de liberdade, que é um dos princípios informadores da Lei 9099. Então, essa fase de conciliação, de instrução e julgamento, ela tende a acontecer em modo cada vez mais raro. Mas, caso aconteça, agora acresceu-se à redação do artigo 81 da Lei 9099 o parágrafo 1º A, que diz: durante a audiência,
todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto neste artigo. E aí você tem a sequência também semelhante ao que acontece lá na parte do Código de Processo Penal que nós já fizemos referência. Percebam que aqui não há uma menção direta, né, à questão de crimes contra a dignidade sexual, porque raramente você vai ter infrações dessa natureza que sejam objeto do Juizado Especial Criminal. Tá? E aqui a data de publicação, né, 22 de novembro de 2021, e a lei já está em vigor. Portanto, você que estuda direito e que comprou seu tijolão, seu vade-mecum já neste semestre, né, 2021.2, atualize tanto o seu Código Penal, o Código de Processo Penal e a sua Lei 9099, porque já está devidamente desatualizado. Tá? Esse conjunto de normas já está desatualizado. Gente, é isso. Tá? É claro que à medida que nós formos estudando mais, então novas impressões serão extraídas dessa lei. Eu entendo que são questões que nós já deveríamos observar há muito tempo, independentemente de termos uma lei específica sobre o assunto, até porque quem eventualmente um profissional de direito que está me ouvindo aí e sabe que não basta que nós tenhamos previsões legais, né, em se tratando de processo criminal, muitas coisas, como por exemplo o artigo 222 e dentre outros, são recorrentemente descumpridos, e aqui você tem mais um casuísmo muito forte, né? Por conta de toda uma pressão também midiática muito grande, que acaba repercutindo em uma nova lei. E sempre uma nova lei que venha a trazer ou uma criação de um crime novo, ou um aumento de pena, ou uma piora no tratamento jurídico penal. Mais talvez uma lei simbólica aí, do ponto de vista penal, e que eu não vejo assim como uma grande mudança em termos de sistema penal, sistema processual penal. Tá? Eu sei que para a maioria da população você tem um olhar assim, mas isso significa que há um trabalho, né, que o Congresso Nacional está atento a essas demandas, mas na verdade nós temos uma produção legislativa muito grande, né, muito intensa no campo criminal, e que pouco resultado traz em termos de redução da prática de crimes ou até mesmo de melhora, né, na qualidade da prestação jurisdicional no campo criminal. Tá? Então, é mais uma lei que se soma a milhares aí no campo penal, e vamos seguir vigilantes estudando essa temática para que, quem sabe a gente possa aumentar, né, ou tornar o sistema judiciário um ambiente menos hostil, especialmente às mulheres vítimas de tais infrações penais. Um abraço, deixa sua curtida e siga acompanhando o Informar Direito. Fica aqui o meu muito obrigado. Tchau, gente.